Então, aqui, dando continuidade na pergunta de número 7. A. O que deve dominar sobre nós? A B. E a razão, por esta vez, deve estar sob qual direção? E a C. Que ilustração bíblica é aplicada a nós? Então, vamos ler aqui em Romanos. Vamos abrir aqui no livro de Romanos. No capítulo 12 e o versículo 1, vamos fazer a leitura. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E Efésios no capítulo 5 e o versículo 27, que assim nos diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está aí, então, a ilustração, né? Os versículos, né, que vêm nos ajudar a adquirir, né, que a pergunta vem nos questionando, essa 7ª pergunta. E aqui na Ciência do Bom Viver, na página 130, ela vem nos ensinando, nos enchendo de conhecimento. Diz que o corpo tem de ser posto em sujeição. As mais elevadas faculdades do ser devem dominar. As paixões devem ser regidas pela vontade. E essa deve ser, por sua vez, acha-se sob a direção de Deus. A régia faculdade da razão, santificada pela graça divina, deve ter o domínio em nossa vida. As exigências de Deus devem impressionar a consciência. Os homens e mulheres precisam ser despertados para o dever do império de si mesmos, para a necessidade da pureza, a liberdade de todo alvitante apetite e de todo hábito contaminador. Precisam ser impressionados com o fato de todas suas faculdades de mente e corpo são dons de Deus e destinam a ser preservadas nas melhores condições possíveis para esse serviço. Naquele antigo ritual, que era o Evangelho um símbolo, nenhuma oferta defeituosa podia ser levada ao altar de Deus. O sacrifício deveria representar a Cristo, que tinha que ser sem mancha. A palavra de Deus refere-se isso como uma ilustração de que devem ser seus filhos. Um sacrifício vivo e santo e sem defeito, né? Conforme o versículo ali de Efésios, e também essa ilustração bíblica, que era o sacrifício, né? O cordeiro ali, o animal levado, né? Ele não poderia ter falha, mancha, né? Então, da mesma forma, Deus aqui pede aos seus filhos, né, a sua conduta diária, né, devem fazer isso. Para quê? Para que tenham saúde e assim possam levar a palavra de Deus a outras, né, através do falado e através das experiências, das atitudes, né, do exemplo, né, que é o que mais pesa. Vamos para a 8ª. Quantos compreendem a importância de uma vida pura e saudável? Hebreus, no capítulo 6 e o versículo 12. Vamos ver aqui então, em Hebreus, no capítulo 6 e versículo 12. Para que vós não façais negligências, não sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, aqui o versículo. Vamos ver aqui, numa meditação, né, de 2009, Jesus, meu modelo, na página 301, diz que não há um em 1000, casado ou solteiro, que compreenda a importância da pureza de hábitos, de preservar o asseio ao corpo e a pureza do pensamento. Enfermidade e doença são consequências certas
da desobediência à lei da natureza e da negligência das leis da vida e da saúde. Então veja aqui que traz, infelizmente, um relatório negativo, né, que nenhum em 1000. Por isso que nós vemos aí uma população mundial doente, né? O mundo parece um hospital. Infelizmente, as pessoas estão doentes, em sua maioria, né, pelos hábitos incorretos. A enfermidade e a doença são consequências certas das desobediências às leis da natureza e da negligência das leis da vida e da saúde. É o lar onde vivemos que precisamos preservar para a honra de Deus, aquele que nos redimiu. Precisamos saber como preservar o mecanismo vivo para que nossa mente, corpo e espírito possam ser consagrados ao seu serviço. Como seres racionais, somos provavelmente ignorantes quanto ao corpo e suas exigências. Embora as escolas que estabelecemos ofereçam estudos de fisiologia, não têm assumido a questão como a decidida energia que deveriam. Apesar de toda a luz que brilham das escrituras sobre esse assunto, apesar das lições dadas na história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar do resultado do regime alimentar simples e saudável, há pouca consideração pelas lições escritas àqueles que foram inspirados por Deus. Os hábitos alimentares das pessoas são geralmente negligenciados. Então nós vemos aqui, infelizmente, esse relatório, né, que as pessoas, hoje no mundo que vivemos de produtos industrializados, né, o comer simples está sendo deixado de lado, né? São fast foods, né, algo que só vem a prejudicar e automaticamente prejudicam o trabalho de Deus. Que uma pessoa doente, ele não vai conseguir fazer o trabalho, né? Nem o seu trabalho profissional, o seu trabalho de dia na labuta, pelo seu pão de cada dia, quanto menos o trabalho espiritual, que vai afetar tanto o físico como a sua mente, né, deixando aí de exercer uma influência. Então nós vemos que essa lição, esses conselhos, são para que tenhamos saúde, né, para que possamos realizar um trabalho para o nosso Deus, um trabalho com alegria, né, com vitalidade. É isso que Deus está ensinando, que Ele só quer o bem nosso, que nós vivamos com saúde.